Em uma época em que conversar online ainda era quase um ritual, um mensageiro virou palco social de uma geração inteira. Mas quando a internet saiu da mesa e foi para o bolso, o MSN começou a perder espaço e a história dessa queda é muito mais curiosa do que parece. Como um simples programa de mensagens virou parte da vida digital brasileira e por que, mesmo amado por milhões, ele foi engolido pela mudança de comportamento e pelas decisões da Microsoft? Antes de responder, precisamos voltar ao começo. O problema não foi falta de carinho do público, nem falta de força no Brasil. O que derrubou o MSN foi a chegada de uma internet mais móvel, mais rápida e mais fragmentada, que transformou a comunicação em algo constante, simples e portátil. Antes de entender por que o MSN desapareceu, é preciso voltar para uma época em que entrar na internet ainda era quase um ritual. O computador ficava em um canto da casa, a conexão não estava no bolso e conversar online não era algo automático como hoje. Era preciso sentar, ligar a máquina, abrir o programa e esperar alguém aparecer como disponível. Foi nesse ambiente em que um simples mensageiro começou a ocupar o espaço que nenhuma rede social ainda tinha ocupado na vida dos brasileiros. Muito antes de virar sinônimo de conversa online, o MSN nasceu dentro da Microsoft. Em 1995, a empresa criou o The Microsoft Network, uma espécie de portal de conteúdo e ferramentas para a era da internet discada. A ideia inicial não era criar o aplicativo favorito de uma geração, mas construir um ecossistema para competir em uma internet que ainda estava se formando. Só que, aos poucos, esse projeto foi mudando de direção. Em 1998, o serviço discado foi separado e passou a se chamar MSN Internet Access. Enquanto isso, a Microsoft tentava encontrar seu lugar em um mercado que já tinha outros gigantes disputando a atenção dos usuários. Naquela época, nomes como ICQ e AIM já eram fortes entre quem usava a internet para conversar. Então, no dia 22 de junho de 1999, a Microsoft lançou o MSN Messenger, um programa criado para entrar nessa guerra das mensagens instantâneas. No começo, o MSN Messenger ainda estava longe de ser o fenômeno que seria depois. A primeira versão tinha poucos recursos e não ganhou popularidade imediatamente. Mesmo assim, ela trouxe algo que começaria a mudar a forma como as pessoas se relacionavam pela internet. A possibilidade de conversar em tempo real com alguém conhecido sem precisar entrar em salas públicas de bate-papo ou esperar respostas por e-mail. Era uma comunicação mais direta, mais pessoal e mais constante. O grande salto veio em 2001 com o Windows XP. A presença do mensageiro dentro do ambiente da Microsoft ajudou o programa a chegar mais rápido ao público comum. Além disso, o Hotmail facilitava a criação de contas e colocava milhões de usuários a poucos cliques do MSN. O que antes era mais um programa de conversa começou a virar uma porta de entrada para a vida social na internet. Em 2002, o MSN já havia chegado a 75 milhões de usuários. Anos depois, atingiria o pico de 330 milhões de usuários ativos mensais, um número impressionante para qualquer plataforma digital. A partir de 2005, o serviço foi rebatizado como Windows Live Messenger, mas no Brasil essa mudança de nome nunca pegou de verdade. Para a maioria das pessoas, ele continuou sendo simplesmente o MSN. E o motivo é simples, o MSN não era lembrado apenas pelo nome, ele era lembrado pela experiência. Era a janela azul piscando na tela, a lista de contatos, os status de ocupado, ausente ou invisível, o apelido cheio de símbolos, o subnick com indireta, a música aparecendo no perfil e aquela sensação de que estar online significava estar disponível para o mundo. O próprio Canaltech resume esse ponto em uma fala do diretor de operações da PM3 e professor da FIAP, Rafael Farinazzo. O MSN era mais do que um aplicativo de mensagens.
Ele trazia elementos que expressavam a identidade do usuário, status, o que eu estou vendo agora, foto em evidência, coisas que hoje parecem normais, mas que eram inovadoras para a época. No Brasil, isso encaixou muito bem, porque tendemos a ser mais sociais e expansivos na forma como nós nos mostramos e nos comunicamos. Essa combinação fez o MSN se tornar mais do que uma ferramenta, ele virou uma espécie de palco social. Os emotions personalizados transformavam palavras comuns em pequenas imagens. O botão de chamar atenção fazia a tela tremer quando alguém demorava para responder, e os jogos como Campo Minado, Jogo da Abelha e Uno fazia com que conversar também fosse uma forma de passar tempo junto. No Brasil, essa conexão foi ainda mais forte. Em 2007, o país liderou o ranking global do MSN, com 30,5 milhões de usuários ativos. 2 anos depois, em agosto de 2009, o MSN ainda aparecia entre as maiores marcas da internet brasileira, com 32,579 milhões de audiência única quando considerados aplicativos no painel de residências e local de trabalho. Ou seja, o MSN não era apenas nostalgia, ele era de fato uma das grandes forças da internet no país. Este é o ponto central para entender a dimensão do fenômeno. O MSN funcionava quase como uma rede social antes das redes sociais dominarem tudo. A lista de contatos mostrava quem estava online, quem sumiu, quem mudou os status, quem colocou uma frase misteriosa no subnick. Cada detalhe dizia alguma coisa. E para milhões de brasileiros, abrir o MSN era como abrir uma janela para amizades, flertes, brigas, reconciliações e conversas que podiam durar horas. Mas, justamente por ter se tornado tão grande, tão íntimo e tão ligado ao comportamento de uma geração, o MSN também carregava um problema invisível, e ele parecia indispensável enquanto o mundo ainda girava em torno do computador. Só que a internet estava prestes a mudar de lugar. Ela sairia da mesa, entraria no bolso e transformaria completamente a forma como as pessoas conversavam. E quando isso aconteceu, a pergunta deixou de ser por que tanta gente usava o MSN e passou a ser porque uma plataforma tão amada começou a perder espaço tão rápido? A resposta é que o MSN não perdeu espaço porque as pessoas deixaram de gostar dele. Pelo contrário, ele ainda era lembrado com carinho, ainda fazia parte da rotina de milhões de usuários e ainda carregava uma força enorme, principalmente no Brasil. O problema é que a internet estava mudando mais rápido do que o MSN conseguia acompanhar. Enquanto o público começava a migrar do computador para o celular, a Microsoft tentava decidir o que fazer com uma plataforma que era popular demais para ser ignorada. O MSN nasceu em uma fase da internet em que as conversas dependiam sempre do computador de casa. As pessoas entravam no Messenger, via quem estava online e podia passar horas trocando mensagens. Só que, aos poucos, esse comportamento começou a perder força. Com os celulares, a comunicação deixou de depender daquele momento específico na tela do computador. As mensagens passaram a acompanhar o usuário durante o dia inteiro, em qualquer lugar, de forma mais rápida, mais curta e mais constante. Então, o que antes era uma vantagem começou a virar um peso. O MSN ainda representava uma internet afetiva, cheia de presença, status, subnick, emotions e conversas longas. Mas o novo mundo digital estava ficando mais móvel, mais direto e mais simples. E quando uma plataforma feita para o computador tenta sobreviver em uma era dominada pelo celular, ela precisa se reinventar com precisão. Foi exatamente aí que a Microsoft começou a errar. Em 2011, a Microsoft comprou o Skype por 8, bilhões de dólares. A aquisição parecia fazer sentido para uma empresa que queria fortalecer chamadas de voz, vídeo e mensagens em uma única plataforma. Na prática, porém, essa decisão colocou o MSN em uma posição delicada.
O comunicador, que havia sido um fenômeno popular, começou a disputar prioridade dentro da própria empresa com o serviço mais moderno, mais associado a chamadas por vídeo e mais alinhado ao que a Microsoft imaginava ser o futuro da comunicação digital. Na época da compra, Tony Bates, então presidente da divisão Skype, afirmou que a estratégia era concentrar esforços em uma única plataforma. Em um comunicado divulgado naquele período, ele disse: "Unir forças com a Microsoft é a melhor maneira de acelerar nossa missão e capitalizar nossa posição na interseção das comunicações sociais, móveis e de vídeo. Em resumo, queremos transformar as comunicações." Essa frase ajuda a entender a lógica da Microsoft. Para a empresa, o futuro não estava em manter o MSN como ele era, mas empurrar seus usuários para uma nova estrutura. O problema é que, para o público, essa transição não parecia uma evolução natural, parecia uma substituição forçada. No final de 2012, os usuários foram informados de que o Windows Live Messenger seria unificado ao Skype. Quem usava o antigo mensageiro teria a opção de acessar um novo serviço com a mesma conta, levando parte da sua base de contatos. No papel, a migração parecia simples, mas uma plataforma não é feita só de login, senha e lista de amigos. Ela também é feita de hábito, linguagem e memória. No Brasil, essa mudança teve um peso ainda maior, porque o país era um dos grandes mercados do MSN. Segundo o jornal Mail e Mensagem, em 8 de abril de 2013, os serviços do Windows Live Messenger foram incorporados ao Skype, mas os brasileiros ainda não sofreriam a mudança imediatamente. A migração no país estava prevista para o dia 30 de abril, justamente porque a versão em português do Brasil seria uma das últimas a migrar por ter uma das maiores bases de usuários depois do inglês. Isso mostra que o MSN não estava desaparecendo por irrelevância total. Ele ainda importava, especialmente no Brasil. O ponto é que a decisão de encerrá-lo veio de cima para baixo, como parte de uma reorganização estratégica da Microsoft. A partir de 8 de abril, os usuários começaram a receber avisos ao entrar no Messenger, alertando sobre a atualização para o Skype. Na segunda tentativa de acesso, a migração se tornaria praticamente obrigatória. Em 30 de abril de 2013, o MSN começou a ser tirado do ar no Brasil, um dos seus mercados mais populosos. Depois disso, o serviço ainda resistiu em alguns lugares, principalmente na China, mas a trajetória já estava encerrada. Oficialmente, o Windows Live Messenger foi desligado em 31 de outubro de 2014, quando os servidores que ainda funcionavam na China foram desativados. Era o fim definitivo de uma plataforma que, durante anos, havia sido quase sinônimo de conversa online. Mas a grande pergunta é, por que essa migração não funcionou? A resposta passa por uma diferença que a Microsoft parece ter subestimado. O Skype era útil, mas não tinha o mesmo clima do MSN. Era visto como mais formal, mais corporativo, mais ligado a chamadas e reuniões. O MSN, por outro lado, era íntimo, leve, adolescente, bagunçado e emocional. Ele tinha uma estética própria, uma linguagem própria e um jeito muito específico de transformar conversas em convivência. O professor da B2B, da Alura e da FIAP, Gustavo Torrente, resume essa leitura ao afirmar: a migração para o Skype, na minha visão, foi um tiro no pé. O Skype passou a ser percebido como muito formal, mais corporativo. O MSN tinha um apelo emocional muito forte. Houve uma falha de leitura ao achar que uma simples troca de marca e produto resolveria esse vínculo emocional. Essa fala revela o erro central da transição. A Microsoft tratou o MSN como software, mas para milhões de usuários ele era o comportamento. Ao mesmo tempo, a internet estava mudando de lugar. O MSN pertencia a uma época em que conversar online significava sentar na frente do computador. A pessoa entrava, ficava disponível, puxava assunto, abria várias janelas e passava longos períodos conectada. Mas, com o avanço dos celulares, a comunicação deixou de ser uma sessão longa e passou a ser uma presença constante.
As mensagens começaram a circular em qualquer lugar, a qualquer momento, sem depender do computador de casa. Essa mudança atingiu diretamente o modelo do MSN. Mesmo com versões móveis e tentativas de adaptação, a plataforma carregava a lógica de uma internet fixa, de conversas contínuas e de longos períodos online. Já os celulares favoreceram mensagens rápidas, espaçadas e mais simples. Em vez de abrir um programa para conversar durante horas, as pessoas passaram a responder em pequenos intervalos do dia. E esse novo hábito combinava muito mais com aplicativos como o WhatsApp do que com o antigo mensageiro da Microsoft. Além da mudança de comportamento, havia outro problema. O MSN foi acumulando funções. Recursos que antes pareciam divertidos começaram a tornar a experiência mais pesada e confusa. A tentativa de transformar o comunicador em algo mais próximo de uma rede social, como painel social, integrações e novas camadas de uso, não teve o mesmo impacto dos recursos clássicos. O que antes parecia espontâneo passou a parecer inchado. Rafael Farinazzo aponta exatamente esse fenômeno ao dizer: anúncios, integrações forçadas, funcionalidades acumuladas sem coerência. Isso aumentou a carga cognitiva do usuário. Esse fenômeno é recorrente em tecnologia. Aplicativos tendem a ficar mais complexos, enquanto novos concorrentes surgem simplificando, com menos opções, menos distrações e menos decisões. Ou seja, enquanto o MSN tentava se reinventar colocando mais coisas dentro do produto, outras plataformas ganhavam espaço fazendo o oposto, simplificando a comunicação. Esse é um padrão cruel no mundo da tecnologia. Um produto cresce, domina o mercado, acumula funções para tentar agradar todo mundo e, aos poucos, deixa de ser simples. Enquanto isso, um concorrente menor aparece como uma proposta mais direta, mais leve e mais adaptada ao novo comportamento do usuário. Foi isso que aconteceu com o MSN. Ele continuava carregando uma enorme memória afetiva, mas já não parecia tão natural para a internet que estava surgindo. O ex-engenheiro da Microsoft, David, que trabalhou no MSN desde o código original, descreveu esse impasse de forma dura. O Messenger permaneceu em limbo por muitos anos. Era incomum ser praticamente indestrutível, devido à grande quantidade de usuários, e ao mesmo tempo inassimilável. Essa contradição explica muito do fim da plataforma. O MSN era grande demais para ser simplesmente ignorado, mas difícil demais de encaixar nos planos futuros da Microsoft. No fundo, o MSN ficou preso entre dois mundos. De um lado, ainda era amado por milhões de pessoas que tinham construído ali parte da sua vida social online. Do outro, já não representava o futuro que a Microsoft queria perseguir. A empresa apostou no Skype. O público migrou para experiências mais móveis e simples, e o antigo mensageiro foi perdendo espaço até virar lembrança. Mas essa história ainda deixa uma última pergunta. Se o MSN desapareceu como produto, por que tantas ideias dele continuam vivas até hoje? A resposta é que o MSN desapareceu como programa, mas não desapareceu como comportamento. Muitas coisas que hoje parecem normais em aplicativos de mensagens e redes sociais já estavam presentes ali. Mostrar se você estava online, mudar status, personalizar a forma como aparecia para os outros, usar emojis, criar grupos, trocar arquivos, mandar mensagens rápidas e transformar uma conversa digital em uma extensão da vida social. O MSN saiu do ar, mas parte da sua lógica foi absorvida por praticamente tudo que veio depois. O que mudou foi o lugar onde essa experiência acontecia. Antes, ela estava concentrada em uma janela no computador. Depois foi espalhada para o celular, para os aplicativos de mensagens, para as redes sociais, para as ferramentas de trabalho e para comunidades online. O MSN não conseguiu sobreviver como produto, mas ajudou a ensinar milhões de pessoas a conversar, se mostrar e construir presença dentro da internet. Por isso, quando olhamos para plataformas como o WhatsApp ou Discord, existe ali uma herança silenciosa do MSN.
A ideia de ver quem está disponível, participar de grupos, reagir com símbolos, usar uma frase de status ou manter conversas rápidas ao longo do dia não nasceu necessariamente com ele, mas foi popularizada por ele para uma geração inteira de usuários. O MSN perdeu a disputa da nova internet, mas deixou marcas profundas na forma como as pessoas continuam se comunicando. No fim, o MSN dominou o Brasil, porque chegou no momento certo. A internet doméstica estava crescendo, o Hotmail facilitava o acesso, o Windows colocava a Microsoft no centro da experiência digital e os brasileiros encontraram naquele programa uma forma simples, divertida e emocional de conversar. Não era apenas sobre mandar mensagens, era sobre estar presente, aparecer online, ser chamado, chamar atenção, colocar uma indireta no subnick e sentir que a vida social também acontecia dentro daquela pequena janela. Os números mostram que essa lembrança não é exagero. Em 2007, o Brasil liderou o ranking global do MSN, com 30,5 milhões de usuários ativos. E em agosto de 2009, MSN, Windows Live e Bing ainda apareciam entre as maiores marcas da internet brasileira quando considerados aplicativos no painel de residência e local de trabalho. Ou seja, o MSN não foi apenas um programa querido por um grupo pequeno de usuários, ele foi uma das grandes forças da internet no país. Mas ser grande não foi o suficiente. O MSN começou a desaparecer quando a Microsoft decidiu concentrar seus esforços no Skype, enquanto o comportamento digital mudava rapidamente. A comunicação deixava de depender do computador e passava a acontecer no celular, em mensagens curtas, em um lugar e a qualquer hora. Nesse novo cenário, o MSN carregava o peso de uma internet mais antiga, mais presa ao computador e mais ligada a sessões longas de conversa. A migração para o Skype também mostrou que uma plataforma não é feita apenas de tecnologia, ela é feita de hábito, memória e sensação de pertencimento. Para muitos usuários, porém, significava perder um ambiente que tinha uma linguagem própria, clima próprio e valor emocional. O Skype podia cumprir funções parecidas, mas não substituía o jeito como o MSN fazia as pessoas se sentirem. É por isso que o fim do MSN parece diferente do fim de muitos outros programas. Ele foi encerrado no meio de uma transição maior, a passagem da internet do computador para o celular, das conversas longas para mensagens constantes, dos comunicadores fechados para ecossistemas sociais mais amplos. O MSN foi engolido por uma nova fase da tecnologia, mas também ajudou a construir parte dela. Essa é a grande contradição da história. A Microsoft matou o MSN como produto, mas não conseguiu apagar o que ele representava. A janela de conversa sumiu, os Winks desapareceram, o botão de chamar atenção virou lembrança e os subnicks ficaram no passado. Mesmo assim, a necessidade de mostrar presença, personalizar a identidade e transformar mensagens em expressão social continuou viva em outras plataformas. No final, o MSN não sumiu porque ninguém se importava mais com ele. Ele sumiu porque o mundo ao redor mudou. A Microsoft fez uma aposta estratégica diferente e os usuários foram empurrados para uma internet mais móvel, mais rápida e mais fragmentada. Só que a memória ficou. E talvez esse seja o motivo pelo qual tanta gente ainda fala do MSN com nostalgia, porque ele não foi apenas um mensageiro, ele foi o lugar onde uma geração inteira aprendeu a estar online.